Um momento. Podem dar-me um pouco de sua atenção? Espero que ninguém interprete o título deste livro como um desafio. O título é, caso tenham ficado tão ansiosos pelas histórias que nem chegaram a notá-lo, 13 histórias que até a mim assustaram. Tem ele a simples intenção de registrar um fato e não constitui absolutamente uma intimação aos leitores para que não reclamem se por acaso não se assustarem. A bem dizer, não sei por que consta do título a expressão até a mim. Propus que o livro fosse intitulado Simples e honestamente Histórias que me assustaram. Fui voto vencido. Parece que histórias que até a mim assustaram têm mais impacto e estamos, sem dúvida alguma, na era do impacto. Da minha parte, só posso afirmar que todas as histórias deste livro me deram uma ou mais das sensações de prazer associadas com o medo. Algumas me apavoraram diretamente. Houve outras que me perturbaram profundamente e me deixaram tomado de intensa inquietação. Ainda outras me tocaram agradavelmente as pontas dos nervos, fizeram-me correr arrepios pela espinha ou me fizeram deglutir em seco enquanto eu lhe sentia o impacto. Algumas fizeram várias coisas dessas ao mesmo tempo. Nessa base, ofereço-lhes estas histórias, confiando em que terão as mesmas emoções, tão agradáveis. Realmente de roubo. Todo mundo sabia que estavam atracados no estuário porque abandoná-los ali saía mais barato do que desmontá-los para aproveitar a sucata. É evidente que sempre havia um guarda e à noite uma patrulha fazia ronda, mas de forma superficial e negligente. Escapar-lhes era tão fácil que fazia os furtos parecerem mais legítimos, o que não aconteceria se os navios estivessem inteiramente desprotegidos. Por isso não é de se admirar que Picard pensasse em suas expedições como se fossem uma espécie de louvável operação de resgate. Noite após noite ele se introduzia nas entranhas daqueles navios cargueiros construídos durante a Segunda Guerra Mundial e emergia com pedaços de metal, peças de instrumentos e muitos canos de bronze e cobre. Possuía um amigo no ramo da construção naval que comprava a maior parte do que trazia, pagando preços que eram apenas uma sombra do valor real. De vez em quando, Picard deixava-se perturbar pela imaginação do que lhe fariam se fosse apanhado, achando que os navios eram propriedade do governo e que apenas seria correspondente. Mas os imbecis da patrulha faziam tanto barulho em suas rondas que era preciso ser cego, surdo e mudo para se deixar apanhar. Era um bom negócio. Depois de 3 meses, Picard achou que era oportuno contratar um ajudante, escolhendo um jovem alto e magro chamado Gene. Ele aceitou, sem a menor dificuldade, a crença de Picard de que sua ocupação era, na pior das hipóteses, uma das pequenas irregularidades necessárias para manter bem lubrificadas e em perfeito funcionamento as engrenagens da economia americana. Era um rapaz esperto em muitas outras coisas, também. Depois de trabalhar 3 dias para Pique, sugeriu uma série de melhorias na técnica de resgate. Eram todas inteligentes, e naquela primeira semana em que as aplicaram, a receita de Picard foi 120% superior à da semana anterior. Uma modesta prosperidade surgiu em sua casa. Estelle passou a cozinhar com manteiga em vez de margarina e começou a ler anúncios de casacos de pele, com sobrancelhas franzidas e olhar crítico. Umas 3 semanas depois de Estelle efetuar o pagamento do sinal de um casaco de cordeiro persa de preço médio, Gene perguntou, hesitante. Já ouviu alguma coisa num desses barcos durante a noite? Algo diferente. Estranho? Hic all huos ambitiment. O céu estava encoberto e a luz difusa da noite podia discernir, embora um pouco vagamente, os contornos do rosto de Gene, ali na lancha. Não seja pé frio, a patrulha não nos vai incomodar. Aqueles imbecis filhos da mãe não saberiam reconhecer um monte de esterco, mesmo que caíssem dentro dele. Jean Securiu a Kabika. Ainda era muito jovem. Não me estou referindo à patrulha. Estou falando em alguma coisa esquisita, estranha mesmo, dentro dos navios, como se alguém me estivesse seguindo. Pickard Rio. Você tem imaginação demais, garoto. Aquilo lá não passa de uma porção de velhos navios enferrujados. Você ainda é muito jovem e cheio de... Está certo, não precisa dizer mais nada. Veja se consegue arrumar mais um pouco de canos de cobre. Pediu Pique ao se separarem. Bert disse que fica com tudo quanto levarmos. Está bem. Artisticamente falando, Gene deveria ter desaparecido naquela noite. Mas foi somente na sexta-feira que ele deixou de aparecer na lancha com o seu carregamento de refugos. Pique ficou esperando, a princípio impaciente e depois preocupado. O que teria acontecido com o garoto?
Talvez se tivesse metido em confusão com a patrulha, mas Pique não ouvirá nenhum tumulto. Mesmo que fosse longe de onde estava, teria escutado alguma coisa, pois o som se propaga muito bem pela água. A patrulha sempre fazia a sua ronda com lanternas e estrepitosamente, fazendo uma barulheira dos diabos. Mas, se Jenny não se deparara com a patrulha, o que acontecerá então? Será que caíra ao subir em alguma ponte? Estaria desmaiado no fundo de um porão? Antes que o céu clareando o obrigasse a voltar para casa, Pique procurou em diversos navios. Não encontrara o menor sinal do garoto. Voltou a procurar na noite seguinte e nas outras, sem esquecer, é claro, o seu objetivo básico, que era o de resgate de material, até ter revistado todos os cascos daquele imenso cemitério de navios. Não havia o menor sinal de Jenny. A única coisa que encontrou, no terceiro casco que revistou na última noite, foi o boné de feltro do rapaz boiando, com a aba para cima, na água imunda que havia no fundo do porão. Picard ficou preocupado, muito mais do que gostaria de admitir. Se Jenny fora surpreendido pela patrulha, isso significava que cedo ou tarde ele próprio acabaria tendo problemas. E se a patrulha não era responsável pelo seu desaparecimento, o que então lhe acontecerá? Estelle notou sua preocupação e interrogou-o, obrigando-o a contar tudo. Ao final do seu relato, ela riu e disse em tom confortador: Ora, Pique, ele era apenas um boboca. O que aconteceu foi que ficou com medo e fugiu, sentindo depois vergonha de voltar para lhe contar. Está bem, mas o que foi que o assustou? Picard engoliu em seco e continuou a falar, nervosamente. Lembro-me agora de uma história que contaram a respeito de um soldador que, durante a construção de um daqueles navios, foi soldado por engano dentro de um compartimento e lá ficou. Lançaram o navio à água com ele lá dentro. E há também a história de um homem que estava no porão do navio quando ele pegou fogo e sua esposa interrompeu-o. Contam sempre uma porção de histórias, Pique, tudo inventado. E você sabe disso. Nunca dei ouvidos a essas besteiras. Você tem medo da patrulha? Não. E então? Não sei o que está acontecendo com você, mas nunca pensei que pudesse perder a calma. Olha, mudando de assunto, Mabel contou-me que despediram Rhys anteontem. Picard sabia que, no fundo, Estelle estava pensando nos pagamentos do seu novo casaco de peles. Ele dormia durante o dia e trabalhava durante a noite. Embora a vizinhança fosse sossegada, nunca conseguia dormir muito bem. Naquele dia, estava dormindo há 3 ou 4 horas. Deviam ser, portanto, 11 horas da manhã, quando teve o sonho. Tudo começou suavemente. Estava procurando em um dos cascos por um material altamente vendável, quando sentiu que algo estava para acontecer. Começou a ter a sensação, fraca a princípio e depois cada vez mais intensa, de que algo bastante desagradável estava à espreita na periferia do seu campo de visão. Por 2 ou 3 vezes virou-se bruscamente, esperando surpreendê-la, mas a coisa se movia mais depressa do que ele. Continuou a procurar o material que desejava. Subiu e desceu escadas. Rebuscou a casa de máquinas e os alojamentos dos tripulantes. Finalmente, na água ao fundo do terceiro porão, viu o objeto que procurava, meio submerso. Ao vê-lo, esqueceu imediatamente que o procurava. Por uma estranha equivalência de sonhos, a água imunda e mal cheirosa, sempre acumulada no fundo dos navios, é que se tornou o objeto do seu desejo. Ajoelhou-se, pegou-a com a mão em concha e, enojado, tremendo de repugnância de si mesmo, começou a bebê-la. O coração de Pique batia acelerado quando acordou. Que sonho mais estúpido! O que significaria? Qual seria o seu sentido exato? Sua pulsação ainda era normal quando deu o sinal de meio-dia. Contratou outro ajudante. Fred não era tão bom quanto Jenny, sendo até meio preguiçoso. Depois de 5 dias decidiu abandonar o emprego, alegando que não gostava dos barulhos que ouvia nos cascos durante a noite. Por tudo isso, podemos verificar que Pique tivera uma série de advertências, antes que acontecesse com ele próprio. Foi uma semana depois, quando estava entre os 2 tombadilhos do MS Blom, que Jenny apareceu atrás dele e acenou-lhe com as mãos em estado de decomposição. Pique gritou desesperadamente e procurou desvencilhar-se quando Jenny o agarrou, mas sem o menor sucesso. Não conseguia machucar Jenny, pois ele já estava morto. E logo Pique se estava espojando na água imunda, repugnante e fétida do porão, mas que era também maravilhosa, enquanto Jenny pairava acima dele, os lábios gotejantes inchados e descarnados, enquanto outro homem os espreitava lá do fundo. Estelle nunca terminou de pagar seu casaco de peles. Depois de um tempo razoável, foi morar com um homem chamado Leon Sucher, que há muito tempo a admirava. Os navios voltaram à sua antiga missão de apodrecerem no estuário, sem incomodar os contribuintes. E hoje em dia, se alguém for indiscreto o suficiente para bisbilhotar à noite por entre os cascos enferrujados, enquanto se balançam suavemente presos às suas âncoras, poderá descobrir que são habitados por um grupo pequeno mas selecionado, constituído por Picard, Jenny e o soldador, que é o habitante.
Ed Dillon hesitou diante do portão de ferro que barrava o caminho para a confortável casa que ficava mais além. Mudou a posição da mala gasta cheia de amostras ao ver o cartaz dizendo "É proibida a entrada de vendedores", pendurado perto do trinco. Ele estava muito cansado, como só um vendedor pode sentir-se ao fim de um dia com muitas portas batidas em sua cara. Aquela era uma cidade difícil, ruim mesmo. Vira um guarda examinando-o assim que chegará. Afastara-se com uma expressão alegre, procurando parecer um turista bem nutrido que ia dar uma espiada na cidade no intervalo para a baldeação de ônibus. Mas o guarda não se deixará enganar, reparando nos sapatos cambaios, no terno brilhando pelo uso, na mala gasta de amostras. Fora realmente uma cidade difícil, conseguirá fazer apenas 2 vendas pequenas. Olhou para o relógio e sacudiu os ombros. Tinha tempo apenas para fazer a sua oferta ali, depois correr para a estação, comer alguma coisa e pegar o ônibus de 5h15 para a próxima cidade. Ele abriu o portão e deu 2 passos quando o cachorro avançou, a boca aberta e vermelha, os dentes babando. Um cachorro estranho e horrível, que se emboscara silenciosamente atrás de uma moita e saltara selvagemente, rosnando baixinho. Com um instinto proveniente da longa prática, ele jogou a mala para frente e os dentes do animal apenas esfolaram seus dedos. O cachorro então se afastou e ficou uivando, lugubremente, de longe. Ed ficou vendo-o afastar-se, o coração aos pulos dentro do peito, chupando os dedos arranhados. Pelo canto dos olhos viu uma cortina sendo levantada numa janela e depois a porta da casa se abriu, dando passagem a um homem alto de cabelos brancos. O homem examinou-o rapidamente. As linhas firmes do seu rosto, os olhos semicerrados e penetrantes indicaram a Ed que não haveria a menor possibilidade de efetuar uma venda ali. Parou onde estava, pegou a mala e voltou-se, abrindo outra vez o portão e afastando-se apressadamente. "Espere", gritou o homem de cabelos brancos. "Você aí? Volte aqui." Ed apertou o passo, sem olhar para trás. Conhecia bem esse tipo de cidade, de gente implacável, sempre querendo jogar um homem na cadeia, multá-lo por vender sem licença, arrancar-lhe seu último tostão e depois expulsá-lo da cidade como um vagabundo qualquer. Conhecia bem tudo aquilo, cada miserável cidadezinha coberta de fuligem, cada dona de casa descabelada que o ouvia com os olhos baixos e um sorriso de desprezo. O que havia de errado com essas pessoas? Por que o odiavam, zombavam dele, atiçavam seus cachorros contra ele? Não lhes fazia mal algum. Oferecia-lhes suas escovas, suas quinquilharias para a cozinha e suas piadinhas, e pagavam com ameaças e insultos. O homem ainda gritava lá atrás quando ele virou a esquina e saiu quase correndo em direção à estação de ônibus, os dedos ardendo. Tomando café, faltando ainda 20 minutos para o seu ônibus partir, Ed percebeu que havia muita agitação na rua. Com a cautela nascida da longa experiência, pegou o jornal e manteve-o diante do rosto, só depois, cautelosamente, olhando para ver de que se tratava. O homem alto de cabelos brancos conversava excitadamente com o guarda. Os dois subiram a rampa coberta fora da estação, examinando atentamente os desocupados que esperavam que o grande ônibus prateado fosse recolher os passageiros. Ed levantou-se e, levando o jornal e a mala, saiu pela porta dos fundos do pequeno restaurante. Não tinha a menor dúvida de que o homem de cabelos brancos queria vê-lo preso por ignorar seu aviso contra os vendedores. Era provavelmente um comerciante legal, ofendido com a sua competição sem licença. Os ombros curvados, sentia-se exausto e vazio ao olhar para trás, da esquina, e ver os 2 homens entrarem no restaurante. Isso significava que não pretendiam desistir facilmente. Levantou outra vez a mala que deixará pousada no chão e olhou ao redor. No fim da rua havia uma pequena praça, triste, povoada por algumas árvores esparsas. No centro havia um coreto, coberto pelas folhagens e parecendo vazio. Kamenhua Pressadament. Tinha uma chance, não muito grande, de alcançar a estrada e fazer sinal para o ônibus, desde que conseguisse sair da cidade sem que o guarda ouvisse. Ele simplesmente não podia dar-se ao luxo de pagar uma multa nem passar 30 dias na cadeia, ou ambas as coisas. Mal tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus e o aluguel de um quarto por uma noite. E amanhã, se a cidade seguinte não fosse melhor. Entrou no parque e percorreu um caminho que ninguém usava há bastante tempo, indo para o coreto. À distância, ouviu o barulho do ônibus chegando. Ele hesitou, mas já era tarde demais. Examinou o coreto. O chão estava imundo, os bancos cobertos de poeira. Podia ficar ali, esperar que escurecesse e sair então para pegar o ônibus de 10 horas. Não era uma perspectiva das mais agradáveis, mas pelo menos era melhor do que correr o risco de ser agarrado pelo ansioso guarda. Contemplou o parque, as casinhas aconchegantes que havia além, as ruas arborizadas, e foi invadido por uma indistinta sensação de tristeza. Era o eterno viajante, o vendedor ambulante, um homem cuja atividade já era antiga quando as pirâmides foram construídas. Suspirou e ajeitou-se num banco. Cidade difícil aquela, habitada por gente áspera. Até os cães mordiam sem dar aviso.
Seus dedos ainda doíam. Abriu o jornal e rapidamente leu as manchetes. Desaparece moça da cidade. O subtítulo dizia: Judy Ovell talvez seja vítima de um criminoso. Resmungou, piscando os olhos na semi-escuridão. Desistiu de ler o jornal, e estirando-se no banco, colocou-o em cima da cabeça, adormecendo imediatamente. Quando acordou, já era noite fechada. A língua estava grossa, a cabeça latejava e os dedos ardiam como se estivessem queimados. Olhou o relógio. Mal tinha tempo de sair da cidade e fazer sinal na estrada para o ônibus de 10h15. Levantou-se e de repente tudo começou a girar. Sentiu uma zoeira grande nos ouvidos. Ficou esperando, um pouco assustado, que a cabeça clareasse. Já sentirá fome e cansaço antes, mas nunca lhe acontecerá algo parecido. Pegou a mala, estremecendo ao sentir uma pontada de dor nos dedos, amaldiçoou novamente a cidade, o cachorro, o homem de cabelos brancos que o perseguira, até mesmo a soneca que tirara. A menos que quisesse cortar caminho pelo meio dos campos, subindo ou passando por baixo de cercas de arame farpado, teria que atravessar um trecho bem iluminado da cidade para chegar à estrada. Hesitou por um momento, mas a sua mão latejando mostrou que não tinha opção. Não estava em condições de pular cercas. De cabeça baixa, apertando o jornal enrolado, saiu em frente, tentando parecer um turista bem nutrido que fora ver a cidade no intervalo entre a baldeação de 2 ônibus. Seus pés doíam terrivelmente e estranhos clarões iam e vinham em seus olhos. Já se passará muito tempo desde que almoçara, mas mesmo assim. Retesou-se quando um homem se aproximou, olhando curiosamente como os moradores das cidades pequenas fazem com estranhos. O homem foi diminuindo os passos e finalmente parou, esperando abertamente que Ed se aproximasse. Com a habilidade nascida da longa prática, Ed avaliou-o. Não era um guarda, nenhuma autoridade local. Simplesmente um morador que saíra para dar um passeio, e no entanto, encarou-o como se o reconhecesse. Ed baixou o chapéu de feltro e passou pelo homem, obrigando suas pernas doídas a se moverem rapidamente, a alça da mala de amostras toda úmida em sua mão. Ed atravessou a rua depressa, olhando para trás. Viu que o homem ficará parado por um instante, irresoluto, correndo depois para bater na porta de uma casa. De repente ficou molhado de suor. O homem agira como se o reconhecesse, como se a sua fotografia houvesse aparecido nos jornais ou estivesse afixada por toda parte. Pensamentos de um terrível pesadelo começaram a passar pela sua mente. Aquele homem de cabelos brancos. Devia ter falado, dito a toda a cidade a seu respeito, para que o pegassem. Ridiculo. Por que isso? Os moradores de uma cidade, até mesmo uma cidade dura como aquela, não iam preocupar-se com pequenas coisas como vender sem licença. Desviou o rosto ao passar por um grupo de adolescentes risonhas, saído de uma confeitaria feericamente iluminada. Ouviu uma delas trautear um trecho de uma canção popular, com uma voz límpida e agradável. Mas outra garota subitamente ofegou, emitindo um som sufocado que fez sua mão apertar-se convulsivamente na alça da mala de amostras. Viram aquele homem? Não é o que? É ele sim. Ele titubeou. Aquilo era uma loucura, até mesmo as garotas. Terno cinza e chapéu marrom, levando uma mala. É isso mesmo. É isso mesmo. Os gritinhos agudos das garotas perseguiram-no ao cruzar a rua novamente, dobrar uma esquina e ocultar-se sob um portal escuro. Ainda podia ver as garotas, reunidas na porta da confeitaria, falando nervosamente e apontando em sua direção. Um jovem alto, todo de branco, estava com elas. Um garotinho montou em sua bicicleta e saiu pedalando furiosamente, sem vê-lo ao passar por ali. O farol fraco da bicicleta desapareceu no fim da rua escura e Ed sentiu um tremor no pescoço, início de uma convulsão incontrolável. Mas o espasmo logo passou e ele inclinou-se para olhar pela rua. O homem que vira batendo na porta havia aparecido com muitos outros. Vários carros convergiam para o local. A confusão diante da confeitaria aumentava cada vez mais, vozes excitadas que lhe chegavam aos ouvidos como um distante murmúrio. A multidão aumentou e o barulho ficou quase ensurdecedor. Os homens começaram então a atravessar a rua. Ed afastou-se apressadamente, a cabeça pesada, a zoeira nos ouvidos voltando. A rua se prolongava interminavelmente, cada vez mais escura, parecendo estender-se até o infinito. Lá atrás, podia ouvir muitos passos de gente correndo, explicações apressadas quando novas pessoas se juntavam ao grupo. Algo horrível acontecerá com aquela cidade, dominando todos os seus moradores. O aviso a seu respeito se espalhara como um incêndio na floresta durante a seca e todos saíam às ruas em sua perseguição. Mas por quê? Ele não era um criminoso. O que fizera para provocá-los tanto assim? Mudou a mala de mão, tentando pensar direito. Lembrou-se então do jornal que lera. Meu Deus! Será que eles estavam pensando que? A garota desaparecida. A suspeita de um atentado. Caru. Compreendia agora o perigo que o ameaçava. Ele era o estranho.
O homem que viera de fora, que não pertencia ao círculo sagrado da comunidade, saiu numa carreira desabalada. Atravessou a rua, entrou por um terreno baldio, desceu um barranco e subiu pelo outro lado. Agora não podia mais se dar ao luxo de escolher. Tinha que atravessar os campos, correndo o mais depressa possível, a mala batendo contra as suas pernas, o jornal apertado no braço, enquanto os gritos lá atrás continuavam aumentando de intensidade. Tentou esconder-se atrás de um imenso carvalho, mas já era tarde demais, pois fora localizado. A perseguição transformou-se numa terrível confusão. Correu, apavorado, sentindo em cima de si cada homem que o perseguia. A noite o envolvia, com gritos medonhos e lancinantes. Corria tremendo, como um homem em pleno pesadelo. A cidade estava atrás dele, ganindo, babando de ódio, os dentes aguçados. Não devia ter ignorado aquele cartaz proibindo a entrada de vendedores que agora queimava o seu cérebro. Agora convergiam em sua direção de todos os lados, descobrindo por baixo de sua frágil camuflagem, vendo os sapatos cambaios, o terno lustroso, a mala gasta. Eles sabiam. Vendedor, ambulant. Caia fora. Não gostamos de gente como você em nossa cidade e de repente ele estava no chão e os perseguidores em cima dele, gritando, as mãos estendidas furiosamente. É ele. O cara que o rádio descreveu. É ele que o xerife está procurando. Foi ele mesmo. Assassino. Estuprador. Assassino. Estuprador. As palavras rugiram e golpearam-no de todos os lados, caindo em seu corpo como vergões dolorosos. Ouviu ao longe uma sirena aproximando-se, o gemido fraco sobrepondo-se ao murmúrio alto da multidão enfurecida. O guincho dos freios. Houve um breve tumulto e a multidão continuou a espancá-lo e a empurrá-lo alternadamente. Ele não é procurado por causa da moça, gritou uma voz. Soltem-no. A voz foi abafada pelo murmúrio ensurdecedor da multidão. Ele foi mordido por um cão raivoso. Afastem-se. Em nome da lei, afastem-se ou eu atiro. Cão raivoso. As palavras percorreram a multidão como uma onda agitada, indo e voltando. Ele é um cão raivoso. Uma voz, uivando, medonha, ergueu-se acima das outras. Vocês ouviram o xerife. Ele é um cão raivoso e assassino. Sabem o que ele fez com Julie Ovel. O que estão esperando? Outra voz, distante, abafada, começou a dizer. Parem. Em nome da... Houve tiros, a multidão gritou em uníssono, avançando então em sua direção como um único animal louco e enfurecido, com ânsia de matar. Ele foi agarrado. Muitas mãos avançaram e o agrediram, cravando-lhe as unhas. Rostos vermelhos e suados, olhos brilhando surgiam à sua frente. Os sons iam e vinham constantemente. Aquilo não podia ser verdade. Devia ser o delírio, resultante do veneno que o cão raivoso introduzira em seu sangue. Ele ouvirá as palavras do xerife e finalmente compreenderá tudo. Tudo terminaria bem. Aquilo era um acesso de febre. Logo o por im debexo delinquois frios e enfermeiras atenciosas exageriam su rosto suado. Tentou mexer a boca quebrada para dizer-lhes tudo isso. Ele julgara mal a cidade, seus habitantes. Não eram realmente duros. É que ele fora mordido por um cão raivoso e queriam encontrá-lo para ajudar. Não pretendiam fazer-lhe mal algum. O barulho, os golpes, os socos, a multidão. Nada disso estava realmente acontecendo. Era apenas o delírio. O brilho de faróis iluminou seu rosto. Abriu os olhos inchados, esforçando-se para enxergar direito, para não se ofuscar com a claridade. Viu então os contornos maciços de uma árvore gigantesca. Um carvalho. Algo se movia lá em cima. Depois veio descendo, sinuosamente, como uma cobra peluda e castanha. Ficou balançando à sua frente e ele sorriu, quando a claridade diminuiu um pouco. Parecia uma corda, bem áspera, quando a passaram em volta do seu pescoço. Só que não podia ser uma corda. De jeito nenhum. A multidão gritava, um som estranhamente feminino. Sentiu que o levantavam, que o empurravam para o alto. O som agora era um... Marques, costumava dizer que uma experiência como a que vou relatar era bem capaz de abalar a fé de uma pessoa nas coisas materiais, no mundo objetivo.
Naturalmente que não esperava que acreditassem nele e também não se preocupava muito com isso. Ele próprio não acreditava no sobrenatural, mas a história de fato ocorreu e se propôs então a contá-la com a maior objetividade. Seria uma estupidez de sua parte afirmar que o acontecimento abalou a sua fé no mundo material, pois tudo ocorreu da forma mais natural possível. Na verdade, o mais assustador foi justamente a atmosfera tangível, palpável, em que tudo aconteceu. Nada era indefinido. Se fosse menos natural, talvez não fosse tão assustador, pois a estranha criatura parecia estar acima das leis da natureza, mas sem ser inteiramente imune a elas. Mas vamos à história. Meu pai era um pescador apaixonado e costumava ir a todas as partes do mundo para pescar. Em certa ocasião fez de Abisko, na Laponia, a sua base, hospedando-se num confortável hotel ao final da estrada de ferro, cerca de 250 quilômetros dentro do Círculo Ártico. Atravessara toda a prodigiosa extensão da Suécia. Acho que a distância entre o norte e o sul desse país é maior que a distância dele até o sul da Itália, num trem elétrico e chegou exausto. Foi deitar cedo, adormecendo imediatamente, embora lá fora fosse dia claro, como acontece durante a noite nessa região, em determinadas épocas do ano. Por falar nisso, um dos fatos mais assustadores de sua história é que tudo ocorreu à luz do sol. Como disse antes, ele foi deitar cedo e logo começou a sonhar. Devo esclarecer de uma vez, para que fique bem definido como os contornos da estranha criatura que vive sob o sol ártico, que esta história não se transforma em sonho no último parágrafo. A fronteira entre o sono e o estar acordado é brusca, embora muitas vezes sejam semelhantes às sensações que sentimos em ambos. Estar acordado, porém, às vezes é muito mais terrível, porque não podemos atribuir os acontecimentos a um sonho. É por isso que, muitas vezes, meu pai preferiu que se tratasse apenas de sonho. Só que não foi. Ele contava sempre o sonho que teve aquela noite, pois parecia fazer parte integrante do que aconteceu a seguir. Achava que o sonho fora uma consequência da presença da estranha criatura no quarto ao lado. Foi com sangue que sonhou. A nitidez do sonho é que o impressionou, com os seus mínimos detalhes e a sua horrível realidade. O sangue começou a escorrer pelo buraco da fechadura da porta de intercomunicação, trancada evidentemente, com o quarto contíguo. Possivelmente os dois quartos haviam sido construídos como uma suíte, sendo depois separados. Mas voltemos à história. O sangue escorreu pela porta de madeira, viscoso e agitado, como se fosse artificial. Mas só que era espesso e cheirava. Escorrendo sem cessar, empapou o tapete e se alastrou até a cama, quente e pegajoso. Meu pai acordou com a impressão de que suas mãos estavam impregnadas, esfregando os dois dedos maiores da mão direita, para ver se livrava da substância grudenta que os unia. Meu pai sabia exatamente o que devia fazer. Deixe-me esclarecer que nesse momento ele estava perfeitamente acordado, sabendo o que devia fazer sem ter mesmo raciocinado a respeito. Levantou-se da cama, levado por um impulso irresistível, e foi olhar pelo buraco da fechadura para o quarto ao lado. Acho que a melhor maneira de contar a história é simplesmente narrá-la, sem fazer o menor esforço para que acreditem nela. A estranha criatura não precisava de um ato de fé para se crer em sua presença. O que meu pai sentiu não foi uma sensação de horror, um calafrio nos ossos, a visão de um vulto de contornos indefinidos, coisas que realmente exigem fé para que possamos acreditar. A criatura era tão sólida quanto um armário, bem definida. A gente não precisa ter fé em armários para saber que eles existem em quase todos os quartos. O que meu pai viu no outro quarto, ao espiar pelo buraco da fechadura, foi um troll, o ente sobrenatural que habita as cavernas e abismos do norte da Escandinávia. E era incrivelmente sólido, com mais de 2 metros de altura, vestido com peles enfeitadas e de cores berrantes. O rosto era azul, os olhos amarelos e na cabeça usava um boné vermelho de algodão. As feições eram tipicamente mongólicas. Seu corpo era comprido e forte, como o tronco de uma árvore. As pernas eram curtas e grossas, como os pés que se usam para certas mesas, imitando as patas de elefante. Os braços eram atrofiados, como as patas dianteiras do canguru. A cabeça e o pescoço eram grossos e maciços. No conjunto, assemelhava-se bastante a uma grotesca boneca de trapos. Talvez fosse exatamente por isso que a cena era horrenda. Imaginem uma boneca de trapos perfeitamente normal, de pé ao canto de um quarto, com mais de 2 metros de altura. Parecia perfeitamente natural, estofado como uma boneca de trapos e todo irregular nas articulações. Só que podia mexer-se. No momento em que meu pai olhou, o troll estava comendo uma senhora. A pobre moça estava presa firmemente junto ao seu peito, enlaçada pelos braços atrofiados, com a cabeça ao nível da boca da estranha criatura. Ela usava um vestido longo, repuxado até a altura das axilas, constituindo assim uma oferenda nua e lamentável, como o quadro clássico de Andrômeda. Parecia, por um ato de misericórdia, estar desmaiada. Foi então que o troll abriu a boca e mordeu-lhe a cabeça, arrancando-a. Depois, segurando o pescoço entre os lábios azuis,
Sugou toda a carne fresca que parecia haver dentro do corpo da pobre moça. Ela murchou, como uma laranja espremida, e seus calcanhares bateram um no outro. A expressão da criatura era de êxtase. Quando a jovem pareceu ter perdido todo o seu sumo, foi erguida no ar e desapareceu na boca do monstro, em 2 rápidas mordidas. O troll continuou encostado à parede, mastigando ruidosamente, olhando ao redor com uma expressão satisfeita. Abaixou-se então, curvando apenas a cintura, como um canivete, e abriu a boca para lamber o sangue que se esparramara pelo tapete. A boca era incandescente no interior, como uma fornalha, e o sangue se evaporava antes de a língua tocá-lo, como poeira sugada por um aspirador de pó. Depois ele se impertigou, com os bracinhos balançando-se à sua frente conscientes da quase inutilidade, e fixou os olhos no buraco da fechadura. Meu pai voltou cambaleando para a cama, como uma raposa perseguida por quase 30 quilômetros. A primeira razão para fazê-lo foi o receio de que a criatura o houvesse visto espiando pelo buraco da fechadura. Este foi o impulso inicial, mas a razão mais forte foi a preocupação com a própria sanidade mental. Um homem pode atribuir as aparições noturnas à sua imaginação e finalmente se convencer de que não existem as criaturas das trevas. Mas aquela aparição surgira num quarto banhado pelo sol, com toda a nitidez de um armário, mas sem nenhuma alternativa para se julgar que se tratava de outra coisa. Ele passou os primeiros 10 minutos assegurando-se de que estava acordado e o resto da noite clara tentando acreditar que estava adormecido. Se tal coisa não tinha acontecido, ele então enlouquecera. Não é nada agradável duvidar da própria sanidade mental. Não há nenhum teste satisfatório para provar que ainda a temos. Se queremos saber se estamos de fato acordados, basta que nos belisquemos. Mas, no outro caso, nada há que se possa fazer. Ele passou muito tempo abrindo e fechando os olhos, mas o quarto parecia normal e permanecia inalterado. Mergulhou também a cabeça numa bacia de água fria, sem o menor resultado. Deitou-se então de costas e durante muitas horas ficou observando os mosquitos no teto. Estava exausto quando o chamaram. Uma exuberante empregada escandinava abriu a janela para que o sol entrasse em seu quarto e disse-lhe que fazia um dia maravilhoso. Meu pai dirigiu-lhe a palavra várias vezes, observando-a atentamente, mas a jovem parecia não ter a menor dúvida quanto ao seu comportamento. Era evidente que ele não estava tão louco quanto imaginava. E até aquele momento havia pensado por tantas horas na horrenda cena, que ela lhe parecia vaga, indistinta. Tudo se tornará tão indefinido que resolveu tratar-se apenas de um sonho ou de uma ilusão momentânea. De qualquer forma, o que acontecerá fora temporário e era melhor esquecer. De nada valia continuar pensando a respeito. Levantou-se, vestiu-se alegremente e desceu para tomar café. Estes pequenos hotéis são geralmente muito bem administrados. A proprietária está sempre à sua disposição, em seu pequeno escritório no corredor, pronta para responder a qualquer pergunta, falando todas as línguas possíveis, procurando fazer com que os hóspedes se sintam em casa. E a proprietária do hotelzinho de Abisko era tudo isso, e ainda por cima, uma mulher linda. Meu pai costumava conversar bastante com ela. Soubera que, na Suécia, quando um hóspede vai tomar banho, às vezes mandam uma empregada para ensaboá-lo. Na verdade, isso pode acontecer, mas geralmente é uma empregada velha e da maior confiança. A gente tem que ficar metido embaixo da água, como se vestisse uma capa de invisibilidade. Se o joelho emerge à tona da água, ela fica chocada. Meu pai tinha a esperança vaga de que um dia a própria hospedeira iria dar-lhe banho, e pretendia deixá-la bastante chocada. Bom, mas isto não vem ao caso. Ao passar pelo corredor, um impulso repentino levou-o a perguntar sobre o quarto ao lado do seu. Alguém estava ocupando o quarto 23? Mas claro, respondeu-lhe a hospedeira com um sorriso maravilhoso. O quarto 23 está ocupado por um professor de Uppsala e sua esposa, um casal deveras encantador. Meu pai ficou pensando no que estaria fazendo o casal encantador enquanto o troll comia a moça de vestido longo. Decidiu, porém, não pensar mais no assunto. Aprumou-se e foi tomar café. O professor estava sentado no canto oposto, a hospedeira o apontara, com uma aparência suave e humilde. Meu pai chegou à conclusão de que devia escalar as montanhas, já que devia era estar precisando de um pouco de exercício. Passou um dia maravilhoso. O lago Torne resplandecia num azul intenso, lá embaixo, por toda a extensão dos seus 50 quilômetros. A neve derretida armara uma filigrana de renda branca no cume de todas as montanhas que o cercavam. Fica longe das betulas raquíticas e dos brejos numerosos, escapando aos mosquitos que por la havia. Vadiou o que devia ser um tributário temporário do Abiskojok, tendo que tirar as calças e os sapatos para fazê-lo e suspender a camisa até o pescoço. Quase gritou, ao entrar na correnteza gelada, suas pernas embaralhando-se involuntariamente, as pedrinhas ao fundo revirando-se sob os seus pés. Inclinou o corpo dentro da água e a correnteza começou a bater rápida em seu estômago. Quando estava chegando à margem oposta, pisou de mau jeito numa pedra e escorregou, caindo na água.
Levantou-se, gritando de alegria, e fez uma observação que desde então se tornou clássica em nossa família. Graças a Deus que havia enrolado as mangas da camisa. Ele torceu as roupas da melhor maneira que podia e vestiu-as molhadas mesmo, subindo depois a encosta do Niacajavel. Antes de andar 1 quilômetro, já estava seco e sentindo calor. Subiu mais 300 metros e chegou à área em que havia neve. E ali, de gatinhas, deparou-se com o que lhe parecia ser o máximo da ambição. Encontrou-se com um arminho. Como ambos estavam apoiados nas 4 patas, parecia haver uma igualdade total no encontro, com vantagem para o arminho que estava um pouco mais acima. Olharam um para o outro por um rápido instante, sem pronunciarem som algum. Mas o arminho logo desapareceu. Meu pai procurou-o em vão por toda parte, pois a neve não era espessa e contínua. Sentou-se depois numa pedra seca, para comer o seu lanche molhado de chocolate e pão de centeio. A vida só é um inferno indescritível porque de vez em quando nos oferece momentos de beleza excepcional. Se pudéssemos sofrer o tempo inteiro, não existiriam coisas como amor e beleza, fé e esperança. Bastava a gente ter certeza absoluta de que o nosso amor nunca seria retribuído. A vida, assim, seria muito mais fácil. Uma pessoa pode labutar nas minas de sal siberianas da existência sem nunca se perturbar pela ideia da felicidade. Mas, infelizmente, a felicidade está à sua espreita. Há sempre chance, a previsão matemática é de 850 contra 1, de que outro coração bata no mesmo ritmo que o nosso. É por isso que não conseguimos deixar de sentir esperança. Mantemos a fé, amamos a beleza. Às vezes não levamos uma existência tão miserável quanto seria de se desejar. E meu pobre pai, sentado naquela pedra acima da neve, estava com a felicidade batendo à sua porta. Provavelmente ninguém jamais se sentara naquela pedra. Estava 250 quilômetros para dentro do Círculo Ártico, no alto de uma montanha de quase 2.000 metros de altura, olhando para um lago aos seus pés. O lago era tão comprido que ele podia jurar que se encurvava na extremidade, provando a olho no que a terra era de fato redonda. A estrada de ferro e a meia dúzia de casas de abisco estavam ocultas pelas árvores. O sol esquentava a pedra, arrancava reflexos azuis da neve. Seu corpo tiritava do banho que tomara e a boca apreciava imensamente o pedaço de chocolate que engolira. E, no entanto, após comer o chocolate, talvez porque pesasse em seu estômago, lembrou-se do troll. Meu pai ficou repentinamente sombrio e começou a pensar no sobrenatural. A Laponia era linda no verão, o sol pairando no horizonte dia e noite, as folhas das árvores sempre cintilando. Não era o tipo de lugar em que podiam ocorrer coisas estranhas. Mas que dizer do inverno? Uma imagem da noite ártica surgiu em sua mente, o silêncio e a neve a tudo dominando. Era então que os legendários lobos e ursos rondavam os acampamentos distantes e os misteriosos espíritos do inverno percorriam seus caminhos sombrios. A Laponia sempre fora associada à feitiçaria, inclusive por Shakespeare. Era nos limites do mundo que as coisas estranhas se reuniam, como os detritos de madeira nas praias do oceano. Se deseja encontrar uma bruxa, o negócio é ir até as Hébridas. Nas costas da Bretanha é que se rezavam as estranhas missas a Saint-Secaire. E que limite do mundo era a Laponia? Era o limite não apenas da Europa como também da própria civilização. Não tinha fronteiras definidas. Os lapões seguiam as renas e a Laponia se estendia por toda parte a que elas iam. Os lapões não eram cristãos. Deviam possuir uma imensa reserva de poder para resistirem à marcha inexorável do progresso do pensamento humano. Durante séculos resistiram a todos os missionários, apoiados numa força estranha que os sustentava, uma força que se erguia contra Cristo. Meu pai compreendeu então que estava vivendo ali a idade da rena, não muito distante da idade do mamute e dos fósseis. Chegou, porém, à conclusão de que não viera ali para pensar em coisas desse tipo. Fez um esforço para descartar-se desses pesadelos, levantou-se da pedra e voltou para o hotel. Era inteiramente impossível que um professor de abisco pudesse transformar-se num troll. Quando meu pai ia jantar aquela noite, a hospedeira deteve-o no corredor. Tivemos um dia muito triste, disse ela. A esposa do nosso pobre professor desapareceu. Ninguém a vê desde a noite passada. O professor está inconsolável. Meu pai viu então que, de fato, perderá a razão. Nada respondeu e seguiu aturdido para a sala de jantar. Serviram uma sopa de creme amargo, para ser tomada fria com açúcar e pimenta. O professor continuava sentado a seu canto, um homem de cabelos cor de areia, usando óculos de lentes grossas e com uma expressão desolada. Estava olhando para o meu pai, que, com a colher suspensa na metade do caminho até a boca, retribuiu-lhe o olhar. Conhece esse tipo de olhar em que duas pessoas se reconhecem, cada uma escavando fundo na alma da outra? Geralmente acontece quando estamos para nos apaixonar. Estou me referindo àquele reconhecimento suave e profundo que o poeta Donne tão bem descreveu. Os olhares se encontraram e se misturaram. Meu pai descobriu que o professor era um troll e o professor verificou que meu pai descobrira.
Ambos sabiam que o professor devorara a esposa. Meu pai pousou a colher no prato e viu que o professor estava começando a crescer. Sua cabeça levantou-se e expandiu-se, como um pão assando no forno. Seu rosto ficou vermelho, depois violeta e finalmente azul. Todo o corpo começou a se agitar e a crescer, em direção ao teto. Meu pai olhou ao redor. Os outros hóspedes jantavam despreocupados. Ninguém mais estava vendo a estranha criatura e meu pai teve certeza então de que enlouquecera. Quando olhou novamente para o troll, este fez-lhe uma reverência, curvando todo o corpo acima da cintura, com um sorriso sedutor. Meu pai levantou-se e caminhou na direção do troll. Não lhe foi fácil dar aqueles poucos passos e aproximar-se do troll, mas aquilo era fundamental para que não perdesse a razão. Se enlouquecera, tinha que sabê-lo. E a única maneira de certificar-se era enfrentar a criatura. Parou à sua frente como um garotinho e estendeu a mão, dizendo, "Boa noite." "Oh, oh, que anãozinho engraçado", disse o troll. "O que vamos ter no meu jantar esta noite?" Estendeu então a sua pata peluda e murcha e segurou a mão do meu pai, que imediatamente saiu da sala, em busca de ar fresco. No caminho encontrou a hospedeira e mostrou-lhe a mão. "Acho que queimei a mão", disse ele. "Poderia fazer um curativo?" A hospedeira disse que a queimadura era grave e que a mão estava cheia de bolhas, concordando logo em fazer o curativo. Meu pai explicou que se queimara numa lamparina de álcool. Mal conseguia esconder a sua satisfação. Agora tinha certeza, pois ninguém podia queimar-se daquele jeito num delírio de loucura. "Eu o vi conversando com o professor", disse a hospedeira ao colocar a atadura. "Não acha que é um cavalheiro extremamente simpático?" O alívio ao descobrir que não estava louco logo deu lugar a outras preocupações. O troll devorara a esposa e queimara a sua mão, fazendo também uma desagradável observação sobre o seu jantar naquela noite. Propusera-se a comer meu pai. Não são muitas as pessoas que já se viram na situação de saber o melhor a fazer depois que um troll revela que pretende transformá-las em sua próxima refeição. Antes de mais nada, embora o troll fosse tangível para ele e até queimar a sua mão, era invisível para todos os outros hóspedes. Isso deixava meu pai numa posição difícil. Ele não podia, por exemplo, pedir proteção. Não podia chegar para a hospedeira e dizer que o professor era uma espécie de lobisomem, que devorara sua esposa na noite anterior e agora pretendia fazer o mesmo com ele. Se o fizesse, tratariam imediatamente de metê-lo numa camisa de força. Além disso, era orgulhoso demais para fazê-lo e ainda se sentia em dúvida, um pouco confuso. Apesar da queimadura, não achava muito fácil acreditar em professores que se transformavam em trolls. Viverá num mundo normal e objetivo a sua vida inteira e na idade a que chegará já não era fácil aceitar novos conceitos. Para uma criança que ainda está tomando conhecimento do mundo, não haveria o menor problema em aceitar a existência do troll. Mas isso não acontecia com meu pai. Tentou imaginar uma versão para os acontecimentos que não perturbasse o equilíbrio do seu universo objetivo. Disse para si mesmo, repetidas vezes, que era ridículo imaginar que poderia ser devorado por um professor. Era como ter uma febre, como dizer aos outros que tudo aquilo não passava de um delírio, de algo efêmero. Era aquela sensação tão nossa conhecida de se ater às verdades do mundo apreendidas até aquele momento, de esforçar-se desesperadamente para que o mundo não caia aos pedaços, a recusa obstinada e corajosa de não querer parecer tolo. Por outro lado, contudo, havia também uma sensação de terror indescritível. Apesar da vontade de querer convencer-se de que tudo não passará de delírio ou de que fora apanhado numa armadilha passageira de espaço-tempo, a verdade é que estava dominado pelo pânico. Precisava sair urgentemente dali, afastar-se o mais possível daquele medonho troll. Infelizmente, porém, o último trem deixará Abisco há algum tempo e não havia nenhuma outra condução em que pudesse fugir. Evidentemente que, naquela ocasião, o raciocínio de meu pai não foi tão nítido assim. Para ele estava então tudo misturado, um turbilhão de emoções e reações. Homem orgulhoso e agnóstico, resolveu enfrentar a criatura com as suas próprias armas. Estava apavorado com o troll, mas finalmente se recusou a admitir sua existência. Todos os seus processos mentais pararam aí e ele foi conversar no terraço, quase em estado de suspensão animada, com um turista americano que fora a Abisco fotografar o sol da meia-noite. O americano disse a meu pai que a estrada de ferro para Abisco era a mais setentrional do mundo, que 12 composições a cruzavam diariamente, indo de Uppsala a Narvik, que a população de Abo era de 12.000 pessoas em 1862 e que Gustavo Adolfo ascendera ao trono da Suécia em 1611. Forneceu também algumas informações sobre Greta Garbo. Meu pai contou-lhe que era necessário o cadáver de um bebê para se rezar a missa negra de Saint-Secaire, que um vácuo cósmico era uma espécie de boca no espaço a sugar e devorar todas as coisas que passavam por perto, que a mágica homeopática era praticada pelos aborígenes da Austrália e que as mulheres da Laponia tomavam todo cuidado para não terem laços ou nós em nenhuma parte da roupa que usavam durante o parto, pois senão este seria muito difícil. O americano, que há algum tempo estava olhando para meu pai com estranheza,
encarou esta última informação como ofensa e resolveu ir embora. Meu pai, então, não teve outra alternativa a não ser ir deitar-se. Subiu a escada apenas por um esforço supremo de força de vontade, apoiando-se no corrimão. A impressão era de que todos os sentidos haviam encolhido e estavam confusos. Parecia que estava flutuando no ar, suspenso por um arame invisível preso no teto. Os argumentos que ele se apresentará pareciam ter perdido todo o significado e ele foi para o quarto impulsionado apenas pelo próprio orgulho, embora contra a vontade. Era o medo físico que separara os pensamentos do corpo, o mesmo medo que sentia quando garoto, ao atravessar um corredor para levar uma surra. Estranhamente, adormeceu quase que imediatamente. Passará o dia inteiro escalando montanhas e na noite anterior praticamente não dormira, o que explicava o sono imediato. Como um homem condenado que pela manhã seria enforcado, meu pai resolveu não pensar mais no assunto e foi dormir. Foi acordado exatamente à meia-noite. Ouviu o americano explicar, excitado, no terraço embaixo de sua janela, que nas 2 noites anteriores, às 11h58, uma nuvem cobrira o sol, impedindo assim de bater a sua famosa fotografia do sol da meia-noite. Ouviu então o clique da câmara. Naquele instante teve a sensação de que desabara uma tempestade súbita de granizo e neve. O temporal rugiu pela janela e levantou as cortinas, que ficaram paralelas ao teto. O barulho do vento e do granizo batendo em sua janela aumentou de intensidade, dando a impressão de que a tempestade se dirigia diretamente para ele. Uma garra azul surgiu no peitoril. Meu pai virou de costas e enterrou a cabeça no travesseiro. Mesmo assim sentiu que uma cabeça assomava à janela e os olhos se fixavam em sua nuca. Era uma sensação física, pois todo o resto do seu corpo comichava, à exceção da nuca. Sentiu que a estranha criatura passava o corpo pelo peitoril, brilhando como gelo, fazendo entrar a tempestade. O mosquiteiro que envolvia sua cama entreabriu-se, deixando-o exposto, indefeso. Estava tão aterrorizado que quase sentia prazer, um êxtase estranho e diferente. Era como uma criança que mergulha pela primeira vez na água gelada e fica incapaz de articular qualquer palavra. Tentou gritar, mas só conseguiu arrancar dos seus pulmões semi-paralisados uma série de guinchos inarticulados. Ele tornará-se parte integrante da tempestade que rugia dentro do seu quarto. Sentiu que lhe arrancavam as cobertas e que o troll estendia a mão em sua direção. Meu pai era um agnóstico. Mas, como a maioria dos homens que dispõem de tempo, gostava de ter sempre alguma coisa com que implicar. E a sua implicância predileta era com a psicologia da Igreja Católica. Estava sempre disposto a dissertar durante horas seguidas a respeito da psicanálise e a confissão. Sua grande descoberta fora o rosário. Explicava que o único objetivo do rosário era servir de terapia ocupacional, dando uma ocupação às mãos e tranquilizando assim os níveis inferiores do cérebro. Era um sedativo, como dar nós ou contar carneiros. A melhor cura para a insônia era um rosário. Afirmava que há muitos anos abandonara as técnicas de respirar fundo e contar objetos. Quando estava sem sono, deitava de costas na cama e ia segurando as contas do rosário que sempre levava no paletó do pijama. O troll estendeu as mãos para pegar meu pai pela cintura. Ele estava completamente paralisado, até sem respirar. O troll tocou então nas contas do rosário. E as forças ocultas se encontraram, num choque tremendo acima do corpo inerte de meu pai. Ele disse que houve uma explosão, como se uma carga de eletricidade se gerasse naquele momento. Uma de energia positiva, outra de negativa. Houve um relâmpago, um clarão, como o que produz a antena do trem elétrico ao levantar uma faísca nos fios suspensos no ar. O troll soltou um grito agudo, como um caranguejo cozinhando em água fervendo, e começou a diminuir de tamanho. Largou meu pai e virou-se, correndo para a janela como se estivesse terrivelmente queimado. À medida que diminuía de tamanho, sua cor também se esmaecia. A criatura das trevas subiu no peitoril da janela, já reduzida ao tamanho de uma criancinha, e pulou. Meu pai levantou-se e foi à janela. Viu o troll cair no terraço como um sapo, levantar-se com dificuldade e sair cambaleando e guinchando como um morcego pelo vale de Abiscojok. Meu pai então desmaiou. De manhã, a hospedeira informou que ocorrerá uma tremenda tragédia. O pobre professor fora encontrado poucos momentos antes junto ao lago, morto. A preocupação com a esposa certamente abalara sua mente. O americano fez uma coleta para comprarem uma coroa e meu pai deu também algum dinheiro. O corpo foi embarcado no dia seguinte, em um dos 12 trens que diariamente fazem o percurso entre Uppsala e Narvik.